Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A Comissão de Política Urbana promoveu a primeira audiência pública para discutir o projeto da revisão da Lei de Zoneamento. O repórter Felipe Palma acompanhou e mostrou os detalhes. Carlos Malho, Carol Câmara, um prazer participar aqui com vocês. Foi dado o início às audiências públicas da revisão da Lei de Zoneamento. Basicamente são 3 pilares: a compatibilização ao Plano Diretor Estratégico, que foi aprovado aqui pela Câmara Municipal no primeiro semestre, alguns ajustes necessários em relação à legislação que é de 2016 e a questão das ações de inconstitucionalidade que rolam na Justiça. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, o vereador Rubinho Nunes. Esta é a comissão de mérito para discussão aqui no Legislativo paulistano, essa revisão da Lei de Zoneamento, e ele abordou a participação popular. Serão mais de 30 audiências públicas desta comissão. As outras comissões também podem realizar outros debates, e a participação popular é bastante importante, já que trata basicamente esta revisão sobre cada ponto específico dos inúmeros bairros aqui da cidade de São Paulo. Vamos ouvir. Cada um dos 55 vereadores iremos analisar, receber essas propostas, essas demandas de todas as formas. Então, o hot site da Câmara já em funcionamento antes da audiência pública, já estabelecemos aqui as regras que deverão ser orientadas, né, as que irão orientar as mais de 30 audiências públicas que irão ocorrer em cada uma das regiões da cidade e as que irão ocorrer aqui. Então, é muito importante que a gente avise aqui a todos os munícipes que estão nos assistindo as formas de participar, não só nas audiências presenciais, também a possibilidade da participação virtual, o hot site da Câmara. E é nosso objetivo nessas audiências ouvir cada munícipe, cada local, para então entender como ampliar a lei de zoneamento, como atender as pessoas na lei de zoneamento e trazer elas para a nova dinâmica do plano diretor aprovado no primeiro semestre, que garanta o desenvolvimento da cidade de São Paulo e atenda realmente a população que acabou prejudicada pela lei de zoneamento vigente, feita aí há mais de 6 anos. Olá, Malho. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Um privilégio participar com você, Carol, com os nossos telespectadores. A gente viu aí que o Felipe Palma mostrou para a gente primeira audiência pública sobre a revisão da Lei de Zoneamento, primeira de muitas previstas, né? A gente vai ter muita discussão ainda sobre a revisão da Lei de Zoneamento aqui na Câmara e também temos audiências externas já programadas. Com certeza. É necessário revisar, a partir do momento que é de 2016, esta lei, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento, e que, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer em nível micro tudo aquilo que foi desenvolvido no plano diretor em nível macro. E aí eu explico como será. Porque, na verdade, quando você tem o plano diretor, e foi votado aqui, já está valendo, a revisão do plano diretor estratégico, você tem a revisão do zoneamento. Por quê? Porque na revisão do zoneamento, você vai em detalhes saber, por exemplo, se nesta rua onde eu moro, é possível construir um prédio de 10, de 20, de 30 andares, ou se não é possível construir um prédio. Se em determinadas localidades da cidade é possível ter comércio, ou não é. Se já existe, o que fazer? Então, tudo isso é fundamental. Ela chega aqui, esta revisão, que é um projeto que chega, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, como já aconteceu, que deu a legalidade, portanto, vai seguir agora em tramitação, e tem as audiências públicas. E aí, fundamental participar. Por que é fundamental? Porque vai estar ligado exatamente àquilo que você precisa. Por exemplo, tem também essa questão das moradias de interesse popular, também tem na Lei de Zoneamento. Então, é hora de você participar cada vez mais das audiências públicas, como a Carol disse, serão também regionais, Vamos ter na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Norte e aqui na Câmara Municipal. Você pode participar, inclusive, isso é fundamental, o que disse o vereador Rubinho Nunes, você pode participar pelo computador de forma virtual. Então é hora de se integrar de fato, porque
É uma lei que mexe com as nossas vidas. E a gente vai falar muito sobre a revisão da lei de zoneamento aqui no programa, né, Mário? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, vamos falar do orçamento da cidade para o ano que vem, que é outro tema que a gente tem falado bastante, porque a Comissão de Finanças promoveu na última terça uma nova audiência pública regional para discutir a previsão orçamentária das subprefeituras do centro e de parte da região norte. A terceira audiência pública regional abordou o orçamento 2024 das subprefeituras Ipiranga, Sé, Jaçanã Tremembé, Santana Tucuruvi, Vila Maria Vila Guilherme e Vila Mariana. O representante da Secretaria Municipal da Fazenda na audiência detalhou o orçamento e explicou como é feita a distribuição regionalizada das verbas, destacando a diferença entre o orçamento da subprefeitura e o montante a ser investido na área da subprefeitura. A subprefeitura é o órgão que administra cada uma das 32 regiões chamadas de subprefeituras em São Paulo. Cada órgão subprefeitura é responsável por algumas ações de zeladoria urbana, programação de atividades culturais, investimentos de pequeno porte, mas também temos as secretarias municipais, as empresas, as autarquias, fundações que também são responsáveis por políticas públicas de maneira centralizada, pensadas para toda a cidade. Então, considerando todas as despesas, todos os investimentos das secretarias, empresas e assim por diante, a gente chega a um valor muito maior do que o orçamento daquele órgão chamado subprefeitura, que tem um conjunto pequenininho de ações voltadas para aquela mesma região. Dessa forma, apesar da subprefeitura Ipiranga ter previsão orçamentária de 37,2 milhões de reais, os investimentos na área de abrangência da administração regional serão de 1,2 bilhão. Nessa linha, portanto, a subprefeitura Jaçanã Tremembé terá orçamento de 34,5 milhões e 1 bilhão em investimentos. Santana Tucuruvi terá 39,4 milhões e 989 milhões em investimentos. A Sé terá 117,6 milhões de reais e 2,8 bilhões de reais em investimento. Vila Mariana Vila Guilherme terá 31,1 milhões e 1 bilhão em investimentos. E Vila Mariana terá 48,1 milhões e 1,1 bilhão em investimentos. A maior parte dos participantes da audiência eram da Zona Norte e abordaram questões de infraestrutura e moradia. Toda administração precisa entender a geografia da Zona Norte. Esse é um problema. Você não pode olhar a Zona Norte como você olha as demais regiões da cidade, porque ela tem uma geografia muito específica dela. Estou aqui hoje para estar pedindo para vocês para olharem com mais compaixão para o bairro da Zona Norte, especificamente para as comunidades, ao qual a gente tem bastante cadeirantes, pessoas que precisam de asfalto, precisam dos buracos tampados. Participante da audiência, o subprefeito de Jaçanã Tremembé ressaltou a previsão de investimentos para habitação na região, em especial para a regularização fundiária. O Jaçanã Tremembé, ele tem uma pressão muito grande das ocupações que ocorreram ao longo dos anos. E a regularização fundiária, que eu estava vendo ali nos dados, vão ser próximo de 20 mil títulos, é muito importante para congelar essa situação. E em breve nós vamos estar debatendo essa pauta com os moradores, com as ações de moradias, associações de moradias locais, para que a gente possa também levar investimento de novas moradias e não ficar somente na regularização fundiária. Ao final, os vereadores participantes avaliaram a audiência. Essa audiência é importante para a gente analisar a distribuição dos recursos. E, em princípio, nós defendemos que a subprefeitura ela deve ter mais recursos para atender os munícipes local. O que eu observei do orçamento, o orçamento é inferior ao orçamento de 2023. Então, nós estamos pleiteando que aumente o orçamento para as subprefeituras. Foi a terceira audiência pública regionalizada, a primeira Central Zona Norte, como você falou, teremos mais uma Central Zona Norte. Foi uma audiência pública muito produtiva, com participação da população. Aproveito aqui o momento para convidar a todos para participarem das audiências públicas. A participação popular ela é muito importante na construção da peça orçamentária. Mário, a gente viu aí na reportagem do Daniel Monteiro uma questão muito interessante, que é o orçamento da subprefeitura e a diferença desse valor para o valor que vai ser investido na área de abrangência ali, né? Com certeza, porque o que acontece? Nós temos um bolo,
pensa nisso, você que está em casa nos assistindo. Você tem um bolo, esse bolo é de 110 bilhões e 700 milhões, e mais uns quebrados, né? 700 milhões de reais. 110 bilhões, certo? E 700 milhões, para ficar bem claro. Esse bolo, vamos supor que você está numa empresa, você vai repartir para os departamentos da empresa. Só que alguns departamentos vão dizer o seguinte, olha, isso aqui que eu tenho não vai dar, eu preciso de mais. Eu preciso também para investimentos, o Carol acabou de falar. Então eu preciso de mais. É a mesma coisa, só que a empresa é a prefeitura. E os chefes dos gabinetes são subprefeitos. E quem está nos gabinetes? Você, cidadão. Você tem que chegar e falar o seguinte, olha, vocês estão querendo dar para a minha subprefeitura esse valor, só que o meu bairro que está nessa subprefeitura está precisando de creche. Meu bairro que está nessa prefeitura está precisando de moradia de interesse social, né? A habitação de interesse social, que é o HIS. Então tem tudo isso, por isso que a participação das pessoas, ela tem que acontecer. E a Câmara Municipal de São Paulo está dando chance. Veja, assim como nós falamos anteriormente, já tem um hot site do zoneamento, que é um hot site importante do zoneamento. E você tem também agora um hot site do orçamento, você tem esses dois, sampaulo.sp.leg.br, você entra lá, você pode escolher, ó, eu quero ver aqui o hot site do orçamento, quero ver quanto tem para o meu bairro, para a minha subprefeitura. E aí você participar das audiências públicas, porque muita coisa é você que tem que trazer. É aquela história, você está sentindo na pele o problema, então você que tem que trazer aqui para dentro, que é para os vereadores avaliarem a sua participação e encamparem essa ideia. A maioria das leis que existem na Câmara Municipal de São Paulo nasceram de ideias da população. Então é hora de participar cada vez mais, né, Carol? Exatamente. Para conferir, né, as audiências públicas do orçamento, a gente também tem o hot site do orçamento, né? Sim. Com todas as datas disponíveis ali. Você pode ir lá consultar no hot site do orçamento a data que vai ser na sua região, quando vai ser discutido um tema específico. Então, tem que participar, como o Málio já falou, é fundamental, né, Málio? A participação da população para decidir o orçamento da cidade, o que vai ser investido em cada área para o ano que vem. Aquilo que eu preciso, tem que falar, não, isso aqui não dá. É bem isso mesmo, sabe? Se a gente for analisar, é bem isso mesmo. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre o que aconteceu na Câmara durante esta semana, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o debate da CPI da violência e assédio sexual sobre políticas públicas para mulheres nas universidades. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na quarta-feira, representantes da União Estadual e da União Nacional dos Estudantes estiveram presentes na CPI da violência e assédio contra mulheres para debater melhores políticas para as alunas dentro das universidades. A CPI da violência e assédio sexual contra mulheres na cidade de São Paulo, em sua segunda reunião, debateu sobre conduta e assédio nas universidades. No encontro também foram eleitas as vereadoras Edir Salles, do PSD, como vice-presidente da CPI, a vereadora Silvia, da bancada feminista, do PSOL, como relatora, e a vereadora Sandra Santana, do PSDB, como sub-relatora. A gente começa a aprender, a ver como é que está funcionando essas universidades, essas faculdades de medicina, que eu acho assim muito importante. Que, na verdade, essa CPI não começou por causa desses fatos, mas isso alerta a gente o seguinte: como é que a gente não consegue parar com essa violência, com tanta coisa que a gente tem de políticas públicas, de Lei Maria da Penha? E a gente vai observando
que ao mesmo tempo que essas cenas que apareceram nas redes sociais, do pessoal arrancar a roupa e tal, de uma maneira ou outra, essas meninas estão sendo violentadas, importunadas, por mais que elas não se apercebam disso, a gente tem que dar um basta. O reitor da Universidade São Camilo, o padre João Batista, onde alguns alunos de medicina foram flagrados seminus em jogos universitários em abril deste ano, compareceu à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre a conduta dos estudantes. O nosso posicionamento é justamente no sentido de entender e até parabenizar a Câmara Municipal de São Paulo pela iniciativa dessa CPI, porque eu acho que esse assunto da violência nas instituições, de trotes e também até mesmo desses momentos muitas vezes difíceis nas universidades, é de responsabilidade de toda a sociedade, do Ministério da Educação, do Ministério Público e também das universidades em conjunto. Então, eu acho que se a gente tiver a humildade e a grandeza de trabalhar esse assunto de forma conjunta, nós vamos dar uma resposta excelente para toda a sociedade e garantir maior segurança na nossa atividade educacional. A CPI também aprovou o requerimento da vereadora Silvia, da bancada feminista, convidando representantes de atléticas de universidades envolvidas em acusações de assédio. Eu aprovei um requerimento para convidar, em primeiro momento, e depois convocar todas as atléticas das 4 universidades que estão envolvidas em jogos e jogos de calouros que tenham casos de importunação sexual. Então, nós convidamos as atléticas, que na verdade são as responsáveis por esses jogos. Hoje a gente ouviu a reitoria da Universidade de São Camilo, que veio aqui, prestou os esclarecimentos sobre os programas que eles começaram, os que eles já têm, o que eles começaram a fazer a partir do caso da Calomed, onde a Universidade de São Camilo, o curso de medicina, estava envolvido e acho que é muito importante a gente ouvir as universidades, porque as instituições, elas têm muita responsabilidade na questão dos programas de combate à violência de gênero. As representantes da União Estadual dos Estudantes de São Paulo e da União Nacional dos Estudantes também estiveram presentes, reivindicando maior atenção para a segurança dos alunos e alunas nas universidades. Eu acho que o que está em jogo aqui, o que está em discussão, é o fato de que são opressões estruturais, são violências estruturais, mas isso não exime a nossa responsabilidade de criar políticas para lidar com essas violências. E o poder público tem um papel muito importante em realizar isso aqui, em especial no ambiente educacional, que deve ser território livre. Deve ser um ambiente seguro para todas e para todas, para que nós possamos aprender e desenvolver ao máximo o nosso potencial, não só profissional, mas acadêmico, social e principalmente humano. Mário, a gente viu aí nessa discussão, na reunião da CPI, a importância, né, de se ter políticas dentro das universidades, políticas de proteção às mulheres dentro das universidades. Esse é mais um caso que a gente já comentou aqui, eu comentei com você, que a partir do momento que, quando as pessoas começarem a pensar que no banco da escola, quando a pessoa entra, que ainda está lá, menino, criança está aprendendo, ensinar para ele, mas ensinar mesmo, para ele aprender e não só aprender, mas para ele praticar respeito. É isso que está faltando. A gente vê absurdos, como a gente viu no caso dessa Universidade de São Camilo, né, dos estudantes lá ficando nus enquanto as meninas estavam lá se apresentando. E a CPI, ela é um negócio muito importante. Por quê? Toda a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai, evidentemente, trazer as pessoas para a conversa. E já trouxe as universidades para a conversa. Por quê? E eu digo isso baseado em números. Foi feita uma pesquisa com 44 instituições federais de ensino, faculdades, universidades, 44. 70%, 70% não dão a mínima para essa história de violência contra a mulher, assédio. É uma bagunça. Então, quer dizer, aí você fala assim, peraí, a gente tem que começar a trabalhar isso.
E a CPI, eu repito, essa CPI que está acontecendo em São Paulo, que é formada por 7 mulheres, é bom lembrar, são 7 mulheres que fazem parte, essa CPI, quando ela começa a trazer esse pessoal para a conversa, começa a pipocar no Brasil inteiro, porque acontece em São Paulo, reverbera para o Brasil inteiro. E esse é apenas um dos primeiros capítulos dessa CPI que começou outro dia. Então, muita gente ainda vai chegar aqui para prestar esclarecimento e para deixar cada vez mais claro aquilo que eu falei no começo do comentário. Respeito acima de tudo, né, Carol? Com certeza. Agora vamos falar de outro assunto, na verdade, outro assunto que também não é muito legal. Em sessão plenária esta semana, os vereadores abordaram a tragédia ocorrida em uma escola estadual na Zona Leste, que terminou com a morte de uma estudante. A recente tragédia ocorrida na Escola Estadual Sapopemba, localizada na zona leste da cidade, que culminou com a morte de uma estudante e mais 3 feridos, foi um assunto amplamente analisado em plenário pelos vereadores. Nos discursos, a importância de ações efetivas urgentes para conter essa violência. Você tem que ter o detector de metais nas escolas e qualquer pessoa que for entrar adentro da escola, ela tem que passar por isso. Se você pega um avião, você passa pelo detector de metais. Se você vai no fórum, você passa pelo detector de metais. Se você vai na Assembleia Legislativa, você passa pelo detector de metais. E se você passar no Senado, você também passa pelo detector de metais. Por que não nas escolas? Tem que ter. Essa vai ser a minha meta, porque não dá mais para a gente ficar sentada discutindo. Se não acha isso bom, traga uma medida melhor. Mas não que eu vou consertar isso com educação só, que não vai consertar. Nós queremos colocar um guarda em cada escola, isso é fundamental. Por quê? O professor, o diretor, eles não têm o conhecimento de como agir numa situação dessa, entendeu? Eles não têm o discernimento, eles não têm o conhecimento, porque o guarda, ele bate o olho, ele já começa a ver uma situação estranha ali. Ele já começa a ver que aqui ele está tendo um comportamento diferenciado, um comportamento diferente, um comportamento revoltado. Começa a ver esse menino que assassinou com 16 anos e virou assassino, ele sofria bullying. E ninguém percebeu. É uma operação conjunta, família e escola e família. Né? Porque aí das escolas, vem que o aluno já tem uma atitude meio diferente, chama os pais. Aí em casa o filho reclama, olha, porque está fazendo bullying comigo. Aí lá vai o pai na escola conversar com o diretor, com a diretora, com o professor, Então, eu vejo que nós precisamos arregaçar as mangas e fazer muito mais para evitar tragédias absurdas como essa. A arma utilizada nesse ataque era uma arma registrada e de um familiar desse adolescente. Então, também se coloca a discussão sobre essa circulação de armas e essa facilitação, né, de ter armas num ambiente de casa, né, onde existem jovens e que a gente sabe o tipo de coisa que pode acontecer. Então, nosso ponto de vista, a gente precisa debater um tema que é complexo de forma séria, né, para que a gente não vá também aprovando aqui na Câmara medidas, né, desesperadas quando acontecem situações como essa, que nada vão resolver o problema, que na verdade muitas vezes podem até acentuar o clima de violência dentro das escolas. Nós, como políticos, não podemos ficar omissos. Tem que haver um debate sério, tem que haver discussões pesadas. Se há pessoas que são contrárias a determinadas coisas, a determinadas providências, tipo alguns tipos de equipamento para melhorar a segurança nas escolas, eu acho que precisa ser colocado na mesa e se discutir. E é preciso ser feito alguma coisa, porque como um diretor de colégio vai conseguir vigiar todos os alunos? Como é que os próprios pais vão conseguir vigiar os seus filhos? Como é que, por exemplo, o outro aluno vai conseguir saber que um determinado aluno está pensando em cometer, em assassinar alguém ou cometer o próprio suicídio? É muito difícil. Então, nós, como representantes do povo, precisamos começar a ter uma discussão mais séria em relação a isso, para que providências sejam tomadas para trazer mais segurança para as nossas escolas. Ainda na área da educação, mas com foco na mobilidade, a liberação do corredor de ônibus para o transporte escolar também foi destacado. Não só o transporte escolar gratuito, mas o transporte escolar particular, que leva também as crianças para a escola pública, a escola particular. Porque, por exemplo, nós temos o Baby Tag na prefeitura, que transporta a criança de 6 meses até 3 anos
Você já imaginou quando uma criança faz uma sujeira na fralda? Ela vai ficar, às vezes, 1 hora suja, porque às vezes demora 1 hora para chegar até a escola, o primeiro bebê que foi pego. Então, às vezes, pode demorar 1 hora, aquela criança vai chegar toda assada. E por que, então, não liberar o transporte para o transporte escolar, já que é um transporte coletivo? Nós queremos liberar o corredor para o transporte escolar poder utilizar, porque estão levando muita criança e muitos bebês para as unidades escolares, depois trazendo novamente para suas casas. Um assunto que também fez parte das manifestações na tribuna foi com relação às edificações que vêm surgindo na cidade. O que eu estou observando já há alguns meses, estou oficiando as secretarias e subprefeituras, não só a secretaria SMUMA, como as subprefeituras. O que acontece? Você, de uma hora para outra, vê uma área sendo demolida. Em seguida, muito rapidamente, você vê que coloca um standard nessa área, sem nada de análise. Então, quando você faz a indagação, faz um ofício, a SMU e subprefeituras falam que está em análise. Como se está em análise, já começa a construir. Não tenha dúvida que eu estou falando, eu estou com a razão, certeza que eu estou com a razão, tenho as provas na minha mão e o Ministério Público vai chamar todos. Mário, é até triste a gente ter que voltar a falar aqui no programa, né, sobre mais uma tragédia em escola. Não é a primeira vez que a gente fala, a gente já falou aqui, está recorrente aqui. A gente não estava acostumado, como a gente já comentou, a gente via muito nos Estados Unidos, mas está ficando recorrente aqui no Brasil. É um assunto difícil, é um assunto delicado e não parece ter uma solução simples, né? Sem dúvida, a solução é dificílima. Agora, uma coisa que é importante, você que está nos assistindo, é saber que o Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal de São Paulo, está querendo aprofundar cada vez mais esse comentário para tentar buscar soluções. E aí, tanto situação quanto oposição. E a Carol lembrou, em 1966, veja só, um homem entrou armado numa escola dos Estados Unidos, matou 18 pessoas, foi morto pela polícia. A partir daí, a gente começou a ter esses assuntos em nível internacional, falar, mas só acontece lá. Não, está acontecendo aqui. E você tem duas situações, você tem a causa e tem o efeito. O efeito você tem que combater. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo, sabe o que até? Professores indo armados. Treinamento para professores, para diretores, nesses casos, para rota de fuga, inclusive com cabines blindadas que ficam fechadas no fundo da sala. Blindadas, à prova de bala. Crianças com coletes à prova de bala. Está acontecendo isso nos Estados Unidos. Então, é a questão de você combater o efeito, porque a causa é muito difícil combater. Como é que você vai combater a causa? Por isso que é importante o debate que a gente vê aqui. Essa questão do detector de metal, que nos Estados Unidos já tem também, é o combater o efeito. Se tivesse um detector de metal, pelo menos essa pessoa não entrava. Mas aí a oposição entra com uma outra situação que faz a gente refletir. Mas aí a escola vai virar o quê? Vai virar um quartel? Vai virar um negócio assim impressionante? Então, é questão de se discutir. E aí a vereadora Helene do Quilombo Periférico, ela deu uma informação importante. Precisa o quê? Não só a Câmara Municipal de São Paulo, mas o governo federal. Desarmamento, o Código Penal, fazer esses camaradas, porque muitos são realmente não têm ideia do que estão fazendo, mas muitos têm ideia sim. Então, se eu fizer isso, eu vou prisão perpétua, sabe? É hora de começar a juntar para tentar resolver, Carol. Exatamente, Mário. Como sempre, muito obrigada pela sua participação. É uma honra ter a sua companhia aqui no programa. Sem dúvida, sempre é um privilégio participar, você sabe. E reforçando com os nossos telespectadores, participe do processo legislativo. Temos agora o orçamento, o zoneamento, sãopaulo.sp.leg.br. Eu sei que você sempre fala no final também, mas reforça, porque é importante a participação das pessoas. Sim. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.